E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Então, pessoal, chegamos na nossa hashtag 90, hein? Estamos chegando aí próximo dos 100 vídeos, não é isso? Olha que se você está me acompanhando desde o primeiro vídeo, você é um vencedor, hein? Que a jornada aqui é longa, tá? A jornada é longa, mas sempre vale a pena. Então hoje a gente começa a tratar de uma nova modalidade de aposentadoria que está sempre caindo em prova, essa é muito importante. Se a anterior cai pouquíssimo em prova, essa daqui já tem uma incidência maior em prova, ela é muito importante para a gente. Vamos falar da aposentadoria por incapacidade permanente. O que acontece, pessoal? Esse assunto aqui é um pouco extenso e ele é muito importante para a prova. Então eu quebrei ele em 3 vídeos, tá? Então hoje a gente começa o primeiro dos 3 vídeos para a gente arrematar esse assunto e falar aí da próxima aposentadoria, que vai ser a aposentadoria especial, que também é muito importante para a gente. Então vamos lá, pessoal. Então a aposentadoria por incapacidade permanente, ela recebeu esse nome na emenda 103 de 2019. Então antes ela era conhecida como aposentadoria por invalidez. Tá? O que acontece aqui? Só mudou o nome, tá, pessoal? A finalidade dela é a mesma. Então hoje a gente tem a aposentadoria por incapacidade permanente, só que ela era chamada aí de aposentadoria por invalidez. Então vamos lá. Concessão do benefício. Então já vamos começar já atacando fogo. A aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprido o período de carência exigido, olha aí, ó, tem carência, lembra? Aula lá de carência. Qual é a carência? Qual é a carência? Qual é a carência? Canta aí, canta para mim. Ó. Uma vez cumprido o período de carência exigido, quando for o caso, opa, tem caso que não tem carência, lembra? Tem uma carência, tem 3 casos que não vão ter carência. 3 casos. Se você não sabe sair de cabeça, você tem um problema para resolver. Vamos lá. Ó. Quando for o caso, será devido ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, ó, em gozo ou não, pode ou não ter tido ali a incapacidade temporária antes, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, que lhe será paga enquanto permanecer nessa condição. Então, olha só, essa parte final aqui é muito importante para a gente. Ó. For considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Ou seja, não tem como reabilitar ele para outra atividade. Ele está totalmente incapacitado. Ele vai fazer jus a esse benefício. Vamos lá, pessoal, já falando da carência que a gente começou falando aqui. Olha, eu nem ia botar essa parte aqui de carência na aula, tá, pessoal? Mas eu falei assim, vou botar só para título de revisão. Mas se você, aquelas aulas de carência, acho que foram 3 aulas de carência, elas são muito importantes para a gente, tá? Muito importante. Se você não lembra, vai lá e assiste lá as 3 hashtags de carência. Ó, a carência, a regra é 12 contribuições mensais. E aí, você lembrava que era 12? Havendo casos em que independe de carência. Então, 12 contribuições é a regra, e se não lembra, são 3 casos que não vão ter carência. Tá? Isso aí você tem que saber de cabeça, tanto o tempo de contribuição quanto os 3 casos. Porque eu diria que 75% das questões é em cima disso aqui. Vamos lá. Ó. Não será exigida a carência de 12 contribuições para a aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou do trabalho e doença ou afecções especificadas em lista elaborada pelo Ministério da Saúde e da Economia, que eu chamo de doença da lista, doenças do mal que estão na lista. Tá? Então vamos lá, regra 12 contribuições, 3 casos que não tem carência, acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional do trabalho e doença da lista do mal. Tá? Então, bastante atenção com isso. Vamos dar uma pincelada rápida aqui no acidente de qualquer natureza ou causa. A lei o decreto vai trazer um conceito também para a gente. Vamos lá, ó. O decreto, aqui era decreto, ó, decreto 3048. Está até errado aqui o slide, já tem que consertar. Ó, é o decreto 3048. Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposições a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. Tá? Então esse é o conceito legal que ele pode lá aparecer em prova, né? Eu sempre coloco aqui, porque vai que ele coloca esse texto lá, ele mete aqui um exógenos, aí pronto, é o fim. Caraca, nunca ouvi. O que quer dizer isso? O que isso significa?
Então, entenda bem aqui o contexto e o impacto aqui para ser considerado acidente de qualquer natureza ou causa. Vamos lá. Lista de doenças ou afecções, a tal da lista do mal. Lembra lá das doenças? Ó? Até que fosse elaborada a lista de doenças ou afecções, independeria de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente, ao segurado que, após filiar-se ao regime geral, fosse acometido por algumas das doenças previstas na lista do parágrafo 2º do artigo 30 da Lei 3.048 de 99. É o decreto 3.048, tá, pessoal? Foi elaborada assim a portaria destacando as doenças que dispensam carência. Tá? O que acontece, pessoal? Aqui no decreto a gente já tinha essas doenças, tá? Que dispensavam carência. E aí o decreto era válido até que viesse uma portaria e descrevesse essas doenças. Essa portaria já existe. Eu coloquei ela lá também, lá naquela aula, vocês lembram? A gente tem uma aula disso aqui também. Então, a portaria 22 de agosto de 2002. Então, ela vai trazer essas doenças que, se a pessoa for acometida por elas, a carência de 12 contribuições torna-se inexistente, torna-se irrelevante. Então, vamos lá. Ó. As doenças ou afecções listadas a seguir excluem a exigência de carência para a concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do regime geral. Tá? Então, ela vai ser aplicada para a aposentadoria por incapacidade permanente e também é aplicada lá por auxílio por incapacidade temporária. Vocês lembram? Eles dois vão seguir juntos aqui nessa regra da carência de 12 contribuições, como na regra de isenção da carência, né? De você excluir a carência. E aí ele puxa aqui a lista, pessoal. Tuberculose ativa, hanseníase, transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, parálise irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite anquilosante. E aí continua com esses nomes feios mesmo, né, pessoal? Bem técnico, né, os nomes. Nefropatia grave, mas a gente olha aqui, ó, pessoal, ó, neoplasia maligna, é o câncer, né? Pra gente é o câncer. Nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada, hepatopatia grave, esclerose múltipla, acidente vascular encefálico agudo e abdômen agudo ou cirúrgico. Pessoal, a gente tem que ficar ligado aqui, ó. Esses dois últimos itens, eles foram inseridos recentemente. Então a nossa lista aí até o item 15. Tá? Foi inserido esses dois itens e foi feita uma observação sobre eles no parágrafo único. Ó. As doenças e afecções listadas nos incisos 16 e 17 do CAPT serão enquadradas como isentas de carência quando apresentarem quadro de evolução aguda e atenderem a critérios de gravidade. Tá? Então, ainda tem que ser analisado isso aqui nos dois últimos casos que foi inserido. Tá? Muita atenção com isso. E quem faz a verificação da incapacidade? Quem é que diz? É incapaz? Não é incapaz? Quem é o todo-poderoso? Vamos lá. Ó. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente dependerá da verificação da condição de incapacidade por meio de exame médico pericial, a cargo da Perícia Médica Federal, de modo que o segurado possa, às suas expensas, ser acompanhado por médico de sua confiança. Então, olha só que interessante, pessoal. O todo-poderoso é quem, ó? A Perícia Médica Federal, o perito do INSS. É a palavra dele que é a palavra final. Então é ele que vai dizer se você é capaz ou se você é incapaz. Tá? Isso na via administrativa. E ele traz a observação, você pode levar um médico de sua confiança. O médico pode falar, ele pode dar opinião. As despesas com esse médico é problema seu, fica por sua conta. Mas a palavra final do perito, o laudo final que o perito colocar é o que vai estar valendo. Mesmo que você leve um médico e esse médico assessore o perito, e ele tem uma opinião diferente desse médico que você levou, que é de sua confiança. Vamos lá, pessoal. Doença pré-existente. Esse aqui é um item também, ó, batidíssimo em prova. Esse é também pode colocar lá um IPC. Pô, mas já tem tanto IPC, taca mais um IPC lá de importante pra caramba, tá, pessoal? Esse item sempre tá caindo ali, sempre passa alguma coisa por ele em prova. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral não lhe conferirá direito à aposentadoria por incapacidade permanente, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Então, olha só, pessoa, ai, estou doente aqui,
vou me filiar ao regime geral num dia e no outro dia eu já peço aposentadoria por incapacidade. Não, não pode. Você pode até se filiar doente, mas você, mesmo doente, tem que ter condição de trabalhar. Agora, se acontecer o que com essa doença? Ó, se ela progredir ou agravar de maneira que eu não possa mais trabalhar, aí eu posso requerer o benefício. O que eu não posso é dar uma de doido, né? Dar uma de doido. Chegar lá, tô doente, vou lá, me filio em INSS, vou para casa dormir, depois eu vou lá e já quero me aposentar, tá? Então isso não pode, tá? Não tem nenhum problema você se filiar doente desde que você esteja em condições de trabalhar. Agora você não pode chegar e pedir aposentadoria em cima dessa doença. Simplesmente assim, sem nenhuma modificação ali do que aconteceu. Agora aconteceu a progressão, o agravamento, ok, não tem nenhum problema. Vamos fazer prova, vai fazer prova disso documental, vai passar pela perícia, a perícia vai fazer a verificação pertinente. Vamos lá. Quem são os beneficiários, pessoal? Quem tem direito a esse benefício? Essa é fácil. Todos os segurados têm direito à aposentadoria por invalidez. Todos, sem exceção. Tá? Contribuinte individual, empregado, doméstico, avulso, segurado facultativo. Quem mais? Esqueci de alguém? O empregado. Todo mundo vai ter direito. Aqui não tem exceção, tá? Então a gente fecha aqui, pessoal, o primeiro bloco da aposentadoria por incapacidade permanente de 3, tá? Então anotem, destaquem aquilo que eu pedi para destacar e depois deem uma lida na íntegra, tá? Vídeo curtíssimo aí, não está dando nem 12 minutos, tá? Então, curtíssimo, já com as ideias iniciais, tá? Os 2 vídeos a gente vai vir com um conteúdo um pouco mais elaborado, principalmente o terceiro conteúdo, tá? Não é nada de outro mundo, mas algumas coisinhas que dão um pouco mais de trabalho, tá? Não se esqueça, como eu sempre peço, de curtir, compartilhar e se inscrever. Até o próximo vídeo.